Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então, continuando aqui com a nossa playlist de circuitos elétricos, vamos agora é, resolver mais uma questão naquele estilo, né? Olha aí, como é que o pessoal ali de outras engenharias ou de outros cursos, como é que é cobrado, né? O conteúdo de eletrotécnica para eles. Então, aqui, ó, prova de engenheiro mecânico. Em 2022 da eletronuclear. E a questão falava o seguinte, ó: a tabela a seguir apresenta as relações entre as tensões e as correntes de linha L e de fase F de um sistema trifásico. Então, estou falando aqui de sistema trifásico. A questão já deu a dica aqui para nós. Tensões de linha, corrente de linha, tensões de fase, corrente de fase, para duas diferentes ligações. Então, aqui eu teria que ver os tipos de ligações do sistema trifásico. E aqui na ligação 1, né? Na ligação 1, ele fala que VL, ou a tensão de linha, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a corrente, nessa ligação 1, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Já na ligação 2, a tensão de linha é igual à tensão de fase. E a corrente, já a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então a gente vai ter que fazer, vamos fazer uma revisão aqui, que ele está falando aqui, ó, então qual é o tipo de ligação, respectivamente, a ligação 1 e a ligação 2. Então, podemos até eliminar aqui algumas ligações, por exemplo, ligação direta e indireta. Isso aqui não existe, correto? Não existe. Esteira triângulo existe. Paralela, série. Então, assim, com esse nome paralelo, série, então vamos poder até eliminar para esse caso aqui. Série paralela, também vamos eliminar. Então ficaria aqui, ó, duas possibilidades: estrela triângulo, triângulo estrela. Então vamos lá. Trouxe aqui um desenho básico aqui para vocês, dos dois tipos de ligação. Então aqui eu tenho uma ligação triângulo, né, aqui embaixo, e aqui eu tenho a ligação estrela. Aqui o pessoal também chama de delta, né? Aqui é chamado também de delta. Então, quem são as correntes de linha? Então, as correntes de linha são as correntes que chegam aqui. Correntes que chegam aqui na linha dele, ó. Correntes que chegam. Eu estou todas aqui em preto. Eu chamo de corrente de linha. Corrente de linha. Corrente de linha. E no estrela também a mesma coisa. Correntes que chegam aqui, ó, ou saem, né? Depende se for um gerador. Então, as correntes aqui são as correntes de linha, correto? Corrente de linha, corrente de linha. Então, beleza. Quem são agora, então, as correntes de fase? Então, correntes de fase, vamos aqui em azul, são as correntes que circulam nas bobinas. Então, a corrente de fase no sistema triângulo aqui, ó, corrente que circula aqui nas bobinas, ó. Corrente de fase, corrente de fase e corrente de fase. E no estrela, a mesma coisa, as correntes que circulam, que passam por suas bobinas. Corrente de fase, corrente de fase, corrente de fase. Então, chama aqui de IF. Corrente de fase, IF. Corrente de fase. Vejam aqui, ó, nós já podemos até tirar algumas conclusões, né? Que a corrente de linha aqui no sistema estrela é igual a corrente de fase, olha, porque a corrente vem aqui de linha é a mesma que entra aqui, ó, e agora muda a nomenclatura e se transforma em corrente de fase, correto? Então aqui, ó, ela agora se transforma em corrente de fase. Já aqui a corrente de linha no sistema triângulo, ela vem, se divide
né? Ela se divide e eu já vou ter outra proporção matemática. Então aqui, ó, no estrela, a corrente de linha é igual a corrente de fase. E qual é a proporção aqui no triângulo? Então aqui a proporção das correntes no sistema triângulo é a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Beleza? Então agora vamos falar das tensões. Então, aqui eu vou falar da tensão aqui no sistema triângulo. Então quem será, quem é a minha tensão de linha e a minha tensão de fase? Então aqui no sistema triângulo, ó, a tensão, vou colocar aqui a tensão de fase será o que? A tensão, a diferença de potencial aqui, ó, na minha bobina, correto? Então, essa aqui é a minha tensão de fase. Mas vejam aqui que essa tensão aqui na bobina é a mesma tensão aqui, ó, da minha linha. Aqui eu tenho uma tensão de linha. Então, mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser saber essa diferença de potencial aqui, ó, que é a minha tensão de fase, essa diferença de potencial será a mesma da minha tensão de linha. Então, outra dedução aqui, ó, tensão de linha no triângulo, né? Então, tensão de linha é igual a tensão de fase. E aqui eu tenho já para o meu sistema em triângulo. E meu sistema em estrela, galera, olha, meu sistema em estrela já vai mudar um pouquinho, né? Porque a tensão que eu tiver aqui, vou fazer aqui por esse, a tensão que eu tiver aqui na minha linha, ó, tensão que eu meço aqui entre duas fases, é a tensão de linha. Quando eu vou fazer aqui a minha medição, ó, na fase, né? Quando eu for medir essa tensão aqui em apenas a minha fase, tá? A tensão de fase, eu vou ter uma relação diferente. E aqui com o meu centro estrela já não vai ser a mesma tensão da minha linha. Então, a minha tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Beleza? E aqui eu tenho a minha dedução para o sistema estrela. Então, sistema triângulo, corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. E a tensão de linha é igual a tensão de fase. Estrela, a corrente de linha é igual a corrente de fase. Já a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. É claro que esse raiz de 3 vai ter uma explicação, né? Porque ele entra aqui. Vai ter uma explicação porque ele entra aqui. É claro que é uma explicação muito mais complexa. No caso da resolução dessa questão, nós teremos apenas que nos ater a essa máxima aqui que nunca irá mudar. Beleza? Então vamos lá. Então, qual tipo de ligação a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase? Então, qual tipo de ligação que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase? Então, aqui é na ligação estrela, né? Ó, tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, esse aqui, ó, é na ligação estrela. Logo, também, a corrente de linha vai ser igual a corrente de fase na ligação estrela, né? Então, isso aqui é estrela, correto? Então, aqui em 1, eu terei a ligação estrela, beleza? Então, para confirmar, nós vamos ver aqui, ó, a tensão de linha é igual a tensão de fase na ligação triângulo. Então, tensão de linha é igual a tensão de fase. É o triângulo, beleza?
Confirmando, corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Raiz de 3, a corrente de linha, raiz de 3 vezes a corrente de fase. É o triângulo. Logo, a minha ligação 2 é a ligação triângulo. Logo, eu tenho estrela, triângulo. Resposta estrela, triângulo. Resposta correta é a letra B. Aguardo por vocês na próxima questão.